Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos, bem-vindas a esta caminhada anual de 40 dias. Como todos os anos, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a tantas restrições, mesmo impossibilitados de fazer, pelo menos do ponto de vista comunitário, de modo mais intenso a nossa caminhada quaresmal, mas ainda assim aqui estamos hoje para receber na cabeça a marca das cinzas e podermos começar este caminho penitencial e podermos viver esses dias refazendo o nosso coração, refazendo as nossas relações com o nosso Senhor, com os nossos irmãos e conosco mesmos, para que ao final desta caminhada de 40 dias, podermos, também como todos os anos, renovar a nossa Páscoa, celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, não podemos pensar a fé cristã sem a Páscoa. A Páscoa é a marca primordial da nossa fé. O que nos faz cristãos é isso: cremos no Deus que veio viver nossa vida e que morreu e ressuscitou por amor a cada um e cada uma de nós. Por isso não podemos, seja em que circunstância for, mas não podemos ficar sem celebrar anualmente a Páscoa do Senhor. E como celebrar a Páscoa é marca essencial de nossa fé, não podemos também celebrá-la de qualquer jeito. Todos os anos, para bem celebrar a Páscoa, fazemos antes esta caminhada penitencial de 40 dias. Vivemos antes este caminho quaresmal. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, muito mais do que bem-vindos a uma celebração, quero lhes dizer que sejam bem-vindos a um tempo, a este tempo de 40 dias. Sejam bem-vindos a este deserto, para podermos, no encontro com o Senhor, transformar a nossa vida e celebrar a sua Páscoa. Vamos bem viver a graça deste dia e, trazendo para nosso coração e para o centro da nossa fé a graça deste dia, que nós possamos viver com intensidade este tempo que hoje começamos. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Joel. Agora, diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia,
congregai o povo, realizai cerimônias de cultos, reuni anciões, ajuntai crianças e lactentes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixe que esta tua herança sofra infâmia e que as nações as dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado estará sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. No momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. Hoje não escureçais os nossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto,
para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, às vezes as preocupações de casa, do trabalho, às vezes até a idade mesmo também, diz que isso é um sinal de que a gente está ficando velho, a gente começa a ficar esquecido. A gente bota uma coisa no lugar, esquece onde botou, não é? Danda para procurar, guarda tão bem guardado que nem a gente sabe onde guardou. Não acontece isso com vocês não? Não é? Isso. Querem ver uma coisa que de vez em quando acontece com a gente também? A gente está em casa, agoniado com muita coisa para fazer, ou no trabalho, não é? Com muita preocupação, e a gente vai pegar alguma coisa. A gente está na sala e vai pegar alguma coisa no quarto, ou está na cozinha e vai pegar alguma coisa na sala. E quando a gente chega lá na sala, que até a gente lembrar mais nem porque a gente ia, nem o que era que a gente ia pegar. Acontece ou não isso com vocês? Acontece, né? Dá um branco que a gente fica numa agonia. Meu Deus, eu vim buscar o quê? Eu estava indo para onde mesmo? Fica perdido sem saber para onde é que a gente estava indo. Para que é que eu estou lembrando disso hoje, em plena quarta-feira de cinzas? Para dizer a vocês o seguinte, que quando a gente se põe a caminho, ainda que seja da cozinha para o quarto ou da cozinha para a sala, a gente tem que saber para onde a gente está indo, a gente tem que saber para onde a gente está indo e o que é que a gente tem que fazer, o que é que a gente vai fazer, porque senão a gente se perde no caminho, não é? Então, por menor que seja a caminhada, a gente tem que saber para onde está indo para não se perder. Uma pessoa que não sabe para onde está indo, ela se perde. É claro que dentro de casa isso é bobagem, às vezes acontece por preocupação mesmo, mas logo a gente se lembra, eu vim buscar a tampa da panela, aí lembra da tampa da panela, põe e pronto, e acabou, está resolvido o problema, não é? É só um brancozinho naquele momento ali que a gente estava muito atarefado. Mas na vida, de um modo geral, isso precisa ser muito bem esclarecido para a gente, né? Todos nós, na nossa caminhada de vida, precisamos ter muito claro para onde nós estamos indo, para podermos não nos perder. A quaresma é um caminho, por isso que eu estou dizendo que a gente não pode se perder no caminho. A quaresma é um caminho, e um caminho que nos leva a alguma coisa, como todo caminho. Um caminho que não leva para lugar nenhum não serve para nada. Então todo caminho, para servir para alguma coisa, ele leva para algum lugar, não é? Então a quaresma é um caminho, e um caminho muito claro, um caminho que nos leva à grande celebração da Páscoa do Senhor. O que é que nós hoje estamos começando? Nós hoje estamos começando a nossa caminhada anual rumo à Páscoa. Isso, conforme a gente lembrava no início da celebração, é a marca da nossa fé cristã. Nenhum cristão católico pode ficar isento de celebrar este grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus todos os anos. Ainda que no meio dessa situação de pandemia, já desde o ano passado que foi assim, não é? A situação de isolamento, de quarentena, de tudo isso em função do coronavírus, começou no ano passado exatamente no meio da quaresma. Me lembro que o dia que a Diocese de Amargosa lançou o decreto fechando tudo foi exatamente na véspera de São José, dia 18 de março. No dia 19 aqui em São Felipe foi a primeira missa que a gente já celebrou de porta fechada. Já foi a missa de São José no dia 19 de março, né? Estava ali
no meio da quaresma, quando a pandemia veio e suspendeu as nossas atividades. Então já se vai praticamente um ano que a gente está nessa situação. Graças a Deus, sentindo agora uma luzinha que vai se acendendo no fim do túnel e alimentando no nosso coração a esperança de que mais adiante a gente possa de fato estar livre dessa situação, ou se não 100% livre, ao menos com essa situação sob controle, para que a gente possa continuar com tranquilidade, com serenidade o nosso caminho. Mas, queridos irmãos e queridas irmãs, mesmo em meio a essa situação de pandemia, mesmo não podendo fazer tudo que a gente tem vontade de fazer e que é próprio desse tempo quaresmal, mas ainda assim, nem a pandemia, e principalmente ela, não pode nos impedir de fazer o nosso caminho rumo à celebração da Páscoa do Senhor, porque isso é a nossa identidade. Nós vamos de hoje até a véspera da Quinta-feira Santa, portanto por esses próximos 40 dias, fazer esse caminho, que é exatamente por isso que se chama de Quaresma, porque é composto de 40 dias. Ao longo desses 40 dias, nós queremos preparar o nosso coração pessoal, cada um vai preparar o seu coração, não é? Mas também o grande coração da comunidade. Então é uma preparação individual e é uma preparação comunitária, tem esses dois aspectos, individual e comunitário. Então nós vamos fazer este caminho pessoal e comunitário de preparação para a grande celebração da Páscoa do Senhor. Por que isso? Porque a celebração da Páscoa é o grande mistério da nossa fé, é aquilo que ilumina, que dá sentido à nossa fé. Nós somos cristãos por isso, porque Jesus, o Deus encarnado, veio viver nossa vida, morreu e ressuscitou por nós. Então celebrar a Páscoa significa apontar todos os anos para o centro da nossa fé, significa dizer de modo pessoal e de modo comunitário, né, que nós somos cristãos por isso, porque temos um Deus que morreu e ressuscitou por nós. Celebrar este mistério nos anima, celebrar esse mistério nos fortalece, celebrar esse mistério todos os anos faz a gente vencer as dificuldades, faz a gente deixar para trás as coisas difíceis, faz a gente nunca perder a esperança, faz a gente de verdade renovar sempre as forças da fé, faz a gente não sucumbir diante das dificuldades da vida, porque Deus está conosco e nós não estamos sozinhos. O Senhor, Deus da nossa fé, não nos abandona, e ressuscitado nos anima a também vencer os sinais de morte e com Ele todos os dias também ressuscitar. Ora, queridos irmãos e queridas irmãs, para bem celebrar então esse bonito mistério da Páscoa do Senhor, nós vamos fazer esse caminho primeiro de preparação para chegar lá, né? De preparação para a Páscoa. Então, por isso mesmo, a gente tem que prestar muita atenção no caminho, para a gente não se empolgar tanto com o caminho da Quaresma e se esquecer de para onde é que a gente está indo, e se esquecer, está caminhando para celebrar a Páscoa. A Quaresma é linda, a Quaresma é um tempo maravilhoso, não é? Que pena que em meio da pandemia não dá para a gente fazer tudo o que a gente tem vontade de fazer. Como faz falta nossas vias sacras, né? O povo tudo aglomerado, carregando a cruz, parando de estação em estação para rezar a via sacra. A gente ainda não pode fazer isso, não é? Como nos faz falta a gente rezar os ofícios da paixão, como nos faz falta aquelas grandes celebrações da Semana Santa, a caminhada da luz, que os homens do terço organizam, que é uma coisa linda, como nos faz falta a procissão de Sexta-feira da Paixão, do Senhor Morto, com Verônica cantando sua dor e nos lembrando da dor de Jesus. Então eu tenho certeza que tudo isso faz falta, fez falta ano passado, esse ano provavelmente não vai poder acontecer muitas dessas coisas ainda também, e isso tudo nos faz falta, né? Mas mesmo a gente estando impedido de uma porção de coisas que são importantes, que nos ajudam a fazer esse caminho, mas a gente não pode pensar que tudo isso basta, que tudo isso é o que dá sentido à nossa fé.
Mas todas essas coisas importantes, bonitas, que a gente nesse tempo da quaresma celebra, tudo isso, na verdade, conforme a gente está insistindo em dizer desde o início dessa homilia, tudo isso é um caminho, mas um caminho que aponta para a Páscoa. O mais importante não é a nossa caminhada quaresmal, o mais importante é a Páscoa, o mais importante é o que está por vir, o mais importante é para onde nós estamos indo, e nós estamos indo para a Páscoa do Senhor. Então, se o mais importante é para onde nós estamos indo, todos esses elementos do tempo da quaresma, eles são também importantes porque nos ajudam a celebrar a Páscoa, nos ajudam a chegar à grande celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Vocês já viram aquele ditado que diz que a gente bota o chapéu onde o braço alcança? Já, não é? A gente sempre diz isso, né? A gente bota o chapéu onde o braço alcança. Pois bem, eu acho que mais do que nunca esse ditado vale para o tempo quaresmal que a gente está vivendo agora no meio da pandemia, não é? A gente pode fazer tudo que a gente tem vontade de fazer nessa quaresma? Não pode, mas a gente vai cruzar os braços e ficar sem fazer nada? Também não. A gente vai botar o chapéu onde o braço alcança. A gente vai fazer o que é possível. E posso dizer a vocês que o mais essencial, aquilo que é mais importante nessa caminhada quaresmal, não nos será tirado. Isso a gente vai poder fazer com toda certeza e com toda tranquilidade. Porque o mais importante do tempo quaresmal é a gente escutar a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus converta o coração da gente. E isso ninguém vai tirar da gente, não é? A gente vai poder rezar a palavra de Deus nas nossas liturgias, sobretudo na missa de cada domingo da quaresma, nas missas da semana também, em nossos momentos de oração. No final a gente vai dar os avisos, aí vocês vão ver que a gente vai ter momentos importantes, intensos de oração também, nesse tempo quaresmal. Então, em tudo isso, nós vamos de modo comunitário nos alimentar da escuta da palavra de Deus e deixar que esta palavra converta o nosso coração. Mas também do ponto de vista pessoal, como é importante nesse tempo da quaresma, cada um em casa, procurar ver também os seus horários de oração, de meditação pessoal, de mergulhar na palavra de Deus, de deixar que o mistério da palavra de Deus nos converta. Sem a escuta da palavra de Deus, gente, não pode haver conversão, não pode, porque o que ilumina a nossa vida, para a gente tomar consciência do que é que está errado na vida da gente, que precisa ser corrigido, é a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus é como uma lanterna, a gente precisa acender a lanterna na direção da vida da gente, para que a palavra de Deus, iluminando nossa vida, a gente possa se dar conta das falhas que a gente tem, das quedas, das dificuldades, do que precisa verdadeiramente ser superado, ser vencido, para a gente chegar à grande celebração anual da Páscoa com o coração da gente convertido, para a gente chegar à grande celebração da Páscoa do Senhor, um homem novo, uma mulher nova, como de verdade precisa e deve ser. Queridos irmãos e queridas irmãs, o evangelho que a gente hoje escuta, e escuta sempre, toda quarta-feira de cinzas, entra ano, sai ano, o evangelho da quarta-feira de cinzas nunca muda, é sempre essa mesma passagem do evangelho, é Jesus no diálogo com os seus discípulos, indicando o modo certo, o modo mais coerente para a oração, para o jejum e para a esmola. Todos os anos a gente escuta nessa mesma passagem do evangelho. E é interessante isso, porque Jesus poderia abordar muitos outros elementos, mas os 3 elementos que Jesus aborda é como se fossem 3 chaves que abrem 3 dimensões importantes e profundas da vida da gente: a minha relação comigo, a minha relação com o meu próximo, com os meus irmãos, e a minha relação com Deus. Reparem, né, que quando Jesus fala, por exemplo, do jejum, Jesus está falando, de certo modo, da nossa relação conosco mesmos. Porque qual é o grande sentido do jejum? O grande sentido do jejum é eu não deixar que o pecado me domine, é eu mostrar ao vício, à ânsia, à gula, é eu mostrar aos meus ímpetos carnais
que eu sou mais forte do que os ímpetos, de que eu posso controlar os meus impulsos, de que eu não ajo empurrado pela barriga, não é? De que eu não ajo empurrado pelo olho, de que eu não ajo empurrado pelos meus desejos, mas eu posso de verdade controlar a mim mesmo, ter o domínio sobre mim, ter o controle sobre mim. Então o jejum diz muito da minha relação para comigo. Quando eu sou capaz de atos de jejum, de atitudes de jejum, é como se eu estivesse dizendo: meu Senhor, os meus impulsos não podem ser maiores do que eu, os meus impulsos não podem me dominar, mas eu posso controlá-los, talvez não por mim mesmo, mas pela própria graça de Deus que me fortalece para isso. A esmola diz muito da minha relação com o meu próximo, diz muito da minha relação com o outro. Como é que eu olho para o meu irmão? Como é que eu vejo o meu próximo? Sobretudo aqueles que mais carecem da minha ajuda, da minha solidariedade, da minha preocupação, da minha comunhão, da minha oração. Eu sou capaz de sair de mim mesmo para me preocupar com o outro, para ser solidário com o meu próximo, para estender a mão para aquele que precisa de mim? Ou quando eu estendo a mão é para apontar o dedo, quando eu estendo a mão é para condenar, quando eu estendo a mão é para jogar pedra? Será que eu sou capaz de verdade de me solidarizar com aquele que sofre, não é? E de ajudar naquilo que posso, de agir com misericórdia para com os meus irmãos e minhas irmãs? Então, quando Jesus fala de esmola, Jesus está falando muito mais do que de dar sobras, mas Jesus está falando desse gesto de abertura para o meu próximo, para o meu semelhante. A oração, eu nem preciso dizer muito. Quando Jesus fala da oração, é óbvio que ele está falando da minha relação com Deus, não é? Que tempo eu tenho dado para Deus? Que importância Deus tem assumido na minha vida, não só em termos de tempo mesmo, é o tanto de tempo que eu rezo. Não dá para a gente medir assim. Pode ser que a gente reze o dia todo e pode ser que a gente só reze 5 minutos por dia. Às vezes, não quer dizer que isso é via de regra, mas às vezes quem reza 5 minutos pode estar mais fazendo a vontade de Deus do que quem reza o dia todo. Então não é nem tanto pelo tanto que eu rezo por dia, mas é o modo com que a minha oração de verdade me transforma, é o modo com que a minha oração me faz outro Cristo na minha relação com os outros, é o modo com que eu vou deixando que a palavra de Deus me modele. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus hoje, podemos dizer, nos dá 3 chaves para esse tempo quaresmal. O jejum, a esmola e a oração são chaves que nos ajudam a viver esse tempo quaresmal, que nos ajuda de verdade a fazer esse caminho de conversão da nossa vida. Nós não podemos também nos esquecer que todos os anos, durante esse tempo quaresmal, a igreja no Brasil nos propõe também a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é um outro instrumento bonito, sempre de cunho social, nos ajuda a entender que não pode haver conversão de mim sozinho, não é? Eu, Marcos, sozinho, virei um santo. Não. A conversão, ela passa pela comunhão com os outros, ela é um processo coletivo. A verdadeira conversão acontece quando a comunidade, quando a sociedade olha para os grandes desafios, para as grandes dificuldades que nós temos e vamos todos juntos enfrentando essas dificuldades e iluminando as dificuldades do mundo com a luz do Evangelho. Esse ano, queridos irmãos e queridas irmãs, a campanha da fraternidade toca num assunto muito delicado. A primeira grande novidade é que, mais uma vez, a campanha da fraternidade desse ano é ecumênica. Ou seja, não é uma campanha da fraternidade que vai ser feita apenas pela Igreja Católica, mas muitas igrejas evangélicas, as igrejas que participam de um organismo que no Brasil a gente chama de CUNIC, então essas igrejas estão todas juntas fazendo a campanha da fraternidade. Isso em si já é uma coisa muito positiva. Depois, outra coisa positiva é o tema que a campanha da fraternidade também aborda. A campanha da fraternidade desse ano fala de paz e diálogo, fala de paz e comunhão nas diferenças. É um grande e bonito convite, queridos irmãos e irmãs, a
a entendermos que a verdadeira conversão quaresmal também deve nos fazer irmãos uns dos outros, mesmo com as diferenças que às vezes existem entre nós. A campanha da fraternidade deste ano quer nos ajudar a entender que unidade nada tem a ver com uniformidade. Para sermos unidos, não precisamos pensar todos do mesmo jeito. Para sermos unidos, não precisamos votar todos no mesmo candidato. Para sermos unidos, não precisamos ser todos da mesma religião. Para sermos unidos, não precisamos todos ter a mesma orientação sexual. Para sermos unidos, não precisamos entrar todos na mesma forma. Precisamos ter claras as nossas convicções, isso sim, mas as minhas convicções não me fazem inimigo de quem tem convicções diferentes das minhas. As minhas convicções não devem me fazer me fechar no meu mundo e achar que todo mundo que pensa diferente de mim vai para o inferno porque pensa diferente de mim. As minhas convicções, queridos irmãos e queridas irmãs, quando me fazem me sentir melhor que os outros, isso já é um sinal de que elas estão erradas. Isso é um sinal de que elas já não são de Deus. Quem se acha melhor do que o outro não é de Deus. Quem põe no nosso coração essa sensação de que a gente é mais santo, de que a gente é melhor, é o diabo. É o diabo. O diabo às vezes nos engana. Às vezes o diabo está botando coisa no coração da gente, a gente pensando que é Deus que está botando, né? Vê lá se Deus vai fazer eu me achar mais certo do que todo mundo, melhor do que todo mundo, acima de todo mundo. Não, de jeito nenhum. Então a campanha da fraternidade vai ser de verdade esse bonito momento ao longo desses 40 dias, né, da gente pensar essa experiência da unidade. E num mundo tão conturbado, a gente nunca viveu tantas diferenças e diferenças acirradas como a gente tem nesses últimos dias vividos. Politicamente o mundo está dividido, religiosamente o mundo está dividido, não é? Em todos os sentidos. Economicamente nem se fala, porque pobre lascado, rico esbanjando, isso toda a vida teve. Mas as divisões estão cada vez mais acirradas, e a campanha da fraternidade esse ano vai mexer também conosco, nesse sentido de nos convidar a uma experiência de comunhão, o que não significa de jeito nenhum colocar todo mundo na mesma panela, não é? Então, para ver comunhão, eu preciso ter consciência das minhas convicções, mas ao mesmo tempo não ter medo do outro que pensa diferente de mim e ser capaz de ver este outro que pensa diferente de mim como meu irmão, como minha irmã. Nós teremos então, queridos irmãos e queridas irmãs, um longo e bonito caminho de 40 dias. Queremos pedir hoje a nosso Senhor a graça de uma quaresma santificadora. E como todos os anos fazemos, nós vamos começar esta quaresma recebendo a marca das cinzas. As cinzas que nos lembram que nós só somos pó e nada mais. E se só somos pó, não pode haver em nossa vida lugar para o orgulho, lugar para a prepotência, para a busca de grandezas, mas o que nos aproxima de Deus é a humildade, a simplicidade, a pequenez, a consciência desse nada que somos. Conforme a gente já esses dias todos lembrava, e ainda hoje no início da celebração nos era também mais uma vez explicado, nós vamos receber as cinzas esse ano de um jeito um pouquinho diferente, que não é novidade, que na verdade originalmente era assim. Originalmente não tinha essa cruz de cinza na testa, mas era um punhadinho de cinza na cabeça mesmo que botava. Depois o rito, sobretudo no Brasil, foi se modificando e virou essa cruz de cinzas na testa, que esse ano não vai ser possível de ser feita, não é? Mas de tudo a gente tem que tirar lições bonitas e importantes, né? Então esse ano a gente vai voltar para casa com um punhado de cinza na cabeça. Não se preocupem, porque a gente não vai jogar uma pá de cinza, não, é só uma pitadinha, não é? Mas uma pitadinha que vai ser suficiente para a gente voltar para casa com essa caraminhola na cabeça, para a gente voltar para casa com essa cinza roendo o juízo da gente e lembrando a gente do ser humano mesquinho que às vezes a gente é, do modo com que a gente precisa converter o coração para ser um cristão ou uma cristã melhor. Vamos, queridos irmãos e queridas irmãs,
nos colocar de pé para viver e celebrar este momento tão importante e tão bonito da imposição das cinzas sobre nós. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai que abençoe com a riqueza de sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham e vos reconciliais com os que reparam suas faltas. Ouvi como um pai as nossas súplicas. Derramai a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convertei-vos e crede no Evangelho. Recebemos sobre nossas cabeças a marca das cinzas, vamos humildemente apresentar a nosso Senhor as preces, os pedidos de nossa igreja em oração. Rezemos ao Senhor, suplicando: Senhor, acolhei nosso pedido. Senhor, acolhei nosso pedido. Que a nossa comunidade esteja atenta aos declaros dos seus membros e possa ajudar a cada um em sua caminhada de conversão. Oremos. Senhor, acolhei o nosso pedido. Que as igrejas cristãs busquem a unidade querida por Cristo, que rezou na última ceia, para que todos os seus discípulos fossem, oremos. Senhor, acolhei o nosso pedido. Que busquemos o diálogo como caminho para a paz, a união e a fraternidade neste mundo dividido pelo preconceito e o ódio. Oremos. Senhor, acolhei o nosso pedido.
Despertai a consciência para os valores ensinados pelo Evangelho, que tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo e sejamos promotores da vida e da esperança. Oremos. Senhor, acolhei o nosso pedido. Acolhei, Pai Santo, os pedidos apresentados por vossos filhos e filhas, atendei-os em vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orem, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos este sacrifício no começo da Quaresma, nós vos suplicamos, ó Deus, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras da penitência e caridade, para que, purificados de nossas faltas, celebremos com fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo o lugar
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Valdemir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também
dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Eusébio Silva Santos, Cosme França da Cruz, Domingas da Silva Gonçalves, Damião Silva dos Santos, Eurides Silva Santos, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, com os santos apóstolos, São Filipe e São Tiago, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos todos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz, dai-nos a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Busca vida nova, caminhar.
Oremos. Ó Deus, oremos. Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo sacramento que acabamos de receber, para que o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva de remédio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem estão sentados? Bom, como estava previsto, a gente, a partir de hoje, sai daquele período de recesso, não é? E volta às atividades normais. Então, nossa secretaria paroquial já está aberta, o padre já volta também ao atendimento, na medida do possível, normal, a partir de hoje. A nossa igreja também, com os funcionários já de volta, estão aberta durante a manhã e com nossas celebrações, conforme nos for possível ir fazendo. A gente lembrava na homilia que a gente ainda não vai ter uma quaresma de verdade 100% normal como a gente costumava ter, não é? Então esse ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer uma quaresma com menos restrições do que o ano passado, mas ainda com muitas restrições. A gente ainda não vai poder fazer caminhadas com muita gente, via sacra, então essas coisas todas terão que esperar um pouco mais de tempo ainda, mas as nossas celebrações dominicais, nossas celebrações de quinta-feira, então tudo isso vai voltar ao ritmo normal já a partir dessa semana. A partir de hoje, tudo volta ao seu ritmo normal. Nós vamos poder atender também as confissões, tem gente já perguntando por isso, e eu queria só explicar um pouco, assim, dentro de que circunstâncias isso vai acontecer. Primeiro, acredito que todo mundo saiba que eu estou passando ainda por uma situação um pouco complicada e delicada, né? A minha mãe contraiu o Covid e pela idade dela, 81 anos, não está sendo fácil, foi uma situação bastante complicada. Graças a Deus o pior já passou, já faz 15 dias que ela está internada em Santo Antônio de Jesus. Então para mim tem sido muito difícil, porque eu tenho que ficar dando esse suporte também a ela, presente ali junto à minha família, cuidando dela, mas graças a Deus o pior já passou, ela está bem, e agora a gente espera que a qualquer momento, estou aqui celebrando essa missa, pedindo a Nosso Senhor para chegar em casa e contar uma boa notícia, porque a gente está de fato acreditando e esperando que a qualquer momento ela tenha alta e possa voltar para casa depois desses 15 dias, já caminhando para 16 dias na internada e nessa luta. A única coisa que faltava era equilibrar a oxigenação. Ontem já tiraram o oxigênio, já tiraram o cateter e graças a Deus a oxigenação natural do pulmão dela não caiu. Então ela está, graças a Deus, bem e em condições, a gente espera, de logo poder estar em casa. Então por isso mesmo peço ainda a vocês esse pouquinho de paciência. Nossas atividades serão mantidas, mas talvez ainda não seja tão simples e tão fácil me encontrar. Tem gente, por exemplo, já perguntando por confissão. Eu ainda não tenho condição de dizer, vou estar atendendo confissão amanhã, né? Até que minha mãe tenha alta e eu possa estar com esse tempo um pouco mais tranquilo para poder anunciar os dias que a gente vai atender confissão. Mas garanto a vocês que logo, se Deus quiser, as confissões vão começar a acontecer. Essa questão das confissões é também uma questão que nos preocupa um pouco. A gente está tentando ver como fazer as confissões, porque as confissões têm que ser feitas de máscara, o penitente não pode ficar cara a cara com o padre, tem que manter uma distância. Para manter essa distância, a gente precisa ter uma sala adequada para atender a confissão, porque senão quem estiver na fila esperando escuta o pecado de quem está se confessando, né? Porque não vai poder falar baixinho, porque vai estar um pouco distante, tem que falar alto. Imagina, quem
está na fila está sabendo dos pecados que o outro que está confessando está contando. Então a gente vai ter que ver onde vai ser possível atender a confissão, ver se na igreja, na casa paroquial, no salão, onde é que vai ser o melhor espaço, para poder as pessoas que estiverem esperando, estiverem distantes, para não atrapalhar a confissão de quem está fazendo a sua penitência, de quem está fazendo a sua confissão. Mas a gente vai estudar isso, vai ver qual é o melhor lugar para poder a confissão acontecer, e logo a gente vai estar anunciando, se Deus quiser, os dias de confissão, né, quando é que começa, para que todo mundo possa fazer também a sua penitência, a sua preparação para a celebração da Páscoa. Bom, amanhã a gente já tem, se Deus quiser, a adoração, a bênção do Santíssimo e a missa. A gente tinha se comprometido que isso voltaria logo no início da quaresma, né? Então amanhã, se Deus quiser, 5 horas da tarde, os ministros já vão expor o Santíssimo, 15 para as 18, né? A bênção, e às 18 horas a celebração da missa amanhã, se Deus quiser. Então amanhã a gente já tem atividade normal também. Bom, e dia de sexta-feira, como é que vai ficar? Aí peço a vocês agora toda a atenção para isso. Bom, normalmente dia de sexta-feira a gente fazia a Via Sacra, não é? Esse ano a Via Sacra não vai ser possível. Não temos como realizar a Via Sacra, porque a Via Sacra implica em aglomerações. A gente não tem como controlar para que na Via Sacra as pessoas estejam de fato a 1,5 metro de distância umas das outras. A gente já não consegue isso na porta da igreja. De vez em quando o pessoal da recepção fica aí agoniado na equipe de acolhida, porque o povo junta as cadeiras aí fora, que não deveria juntar, deveria manter a distância, mas às vezes por teimosia o povo tira a cadeira do lugar e bota agarrado uma na outra, né? Às vezes em casa é um pé de guerra, mas quando vem para a igreja tem que agarrar tudo no outro, que a gente tem que entender que por enquanto não pode isso, a gente tem que manter as devidas distâncias. Então, Via Sacra não vai ser possível. Em vista disso, o que é que a gente vai realizar as nossas sextas-feiras para nos ajudar nesse caminho também de preparação para a Páscoa? Nós vamos fazer a sexta-feira da bênção. Toda sexta-feira, 19 horas, a gente vai ter uma oração de bênção aqui na Igreja Matriz. Tá certo? Depois as comunidades rurais também vão fazer. A partir da semana que vem, as comunidades rurais também vão fazer. Aqui na cidade, a gente preferiu que ao invés de cada comunidade da cidade fazer, a gente vai centralizar aqui na Matriz, porque eu sei que vai acabar todo mundo vindo para a Matriz mesmo, né? Infelizmente o povo ainda tem essa tradição com o padre. Aliás, infelizmente não. Eu acho que felizmente, isso é positivo, não é ruim não. Então, se tem um ministro fazendo na comunidade e um padre fazendo na Matriz, eu sei que o povo vai correr tudo para a Matriz. Então, não adianta a gente botar nas comunidades. Aqui na Matriz, toda sexta-feira, a gente vai ter a Sexta da Bênção, 7 horas da noite. Cada sexta-feira desse tempo da quaresma, a gente vai ter uma oração de bênção. A bênção da luz, a bênção da água, a bênção do sal. No dia 19 de março, que vai cair uma sexta-feira, que é dia de São José, a gente vai celebrar a missa de São José e vai fazer a bênção das chaves das nossas casas. Então todo mundo vai trazer a chave de casa para a gente nesse dia também, dessa sexta-feira, dia de São José, fazer a bênção da chave das nossas casas, das nossas residências. Então cada sexta-feira a gente vai fazer uma oração de bênção. Vamos começar já essa sexta, depois de amanhã, com a bênção da luz. Então todo mundo que vier, e a gente espera que todo mundo venha, traga uma vela, tá certo? Aí cada um tem que trazer a sua, porque por causa da pandemia a gente não vai poder ficar distribuindo vela aqui na igreja, não é? Então cada um tem que trazer sua vela de casa, tá bom assim? Então para sexta-feira, 7 da noite, quem vier participar da oração da bênção de sexta-feira, traga uma vela. Então a gente vai começar sexta-feira com a bênção da luz, se Deus quiser. Domingo a gente já lembra todo mundo também, a nossa missa do primeiro domingo da quaresma, se Deus quiser, às 18 horas. E até domingo a gente espera poder estar com toda a programação já arrumadinha para anunciar o que vai acontecer daí para diante. Vamos pedir a bênção de Deus.
Lembrando ainda que hoje também, às 19 horas, a gente tem a missa, né? Para quem não pôde participar agora pela manhã, às 19 horas, nossa missa também das cinzas aqui na matriz. Domingo, para quem pertence aos conselhos das nossas comunidades, domingo 8 da manhã tem reunião, né, com 2 representantes de cada conselho. O Senhor esteja com vocês. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma boa quarta-feira de cinzas para todo mundo, uma santa quaresma, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.